para o cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Meu nome é, sou o deputado Carlos Janazzi, aqui do PSOL, líder do PSOL, e nós estamos realizando essa audiência pública junto com os concursados e concursadas, através de uma comissão, na verdade, que a gente vai apresentar, uma comissão que nos procurou. Nós já estávamos recebendo muitas reclamações de pessoas que a gente conhece, pessoas que ligavam aqui no nosso gabinete por conta da nossa atuação no movimento em defesa dos servidores do Judiciário e reclamando, né, em relação a esse tópico da não chamada dos concursados. E aí, através do Ed, que está aqui, o Ed, nos procurou e surgiu, depois junto com um grupo que foi ampliado, a proposta de realizar uma audiência pública para pressionar o Tribunal de Justiça a fazer a chamada imediata de todos os concursados. Porque é um absurdo que nós tenhamos aí um déficit, só nessa área, nesse cargo de 3.500 cargos, né? O concurso já foi realizado, vocês se esforçaram, foram aprovados, não é fácil passar no concurso público, você tem que estudar bastante, a gente sabe disso, e no entanto o Tribunal de Justiça não fez a chamada até agora. Teve um colega de vocês que estava me dizendo agora que ele é a segunda vez que ele passa por isso. Ele fez um concurso em 99, foi um dos primeiros colocados e não foi chamado também. Não sei se ele está aqui, ele tinha falado. Então outras pessoas devem ter passado pelo mesmo caso. Enfim, então o objetivo dessa audiência pública é pressionar o Tribunal de Justiça. Essa audiência pública está sendo gravada pela TV Assembleia. Nós estamos pedindo a transcrição em notas taquigráficas de todos os encaminhamentos, de todos os pronunciamentos, porque nós vamos encaminhar, né, o resultado dessa audiência pública para o presidente do Tribunal de Justiça, exigindo que ele tome as providências em relação a isso, que ele cumpra a legislação, porque nós aprovamos aqui, nós aprovamos os projetos de lei que criam os cargos no Tribunal de Justiça, eles são aprovados aqui. Agora, se o Tribunal de Justiça não cumpre, né, isso não tem sentido. Então nós vamos cobrar não só através do mandato, mas nós vamos também fazer a discussão aqui no plenário da Assembleia Legislativa e encaminhar esse caso para as comissões que tenham afinidade com essa área. Nós estamos formando aqui uma frente parlamentar em defesa dos servidores do Judiciário, ela deve estar formada aí nos próximos dias. Então vai ser um dos primeiros trabalhos dessa frente parlamentar em defesa dos servidores do Judiciário, de pressionar o Tribunal de Justiça em relação à chamada de todos os concursados. Até porque quem trabalha hoje, quem é oficial de justiça, está hoje trabalhando, está trabalhando por 5, por 6, tem muito oficial de justiça adoecendo no trabalho por excesso de trabalho que ele não está dando mais conta, né? E como se não bastasse isso, o Tribunal de Justiça realiza esses convênios com as prefeituras e contrata servidores das prefeituras no lugar de vocês. Isso é ilegal, o próprio Conselho Nacional de Justiça já se pronunciou em relação a isso. Na verdade, o Tribunal de Justiça está cometendo uma ilegalidade. O órgão que deveria dar o exemplo de cumprimento da lei está desrespeitando a lei. O TJ é o guardião da lei, né, da Constituição. Então há uma inversão de valores. Então o objetivo central desse encontro é justamente pressionar, dar visibilidade para o que está acontecendo. Por isso que a gente vai pedir publicação em diário oficial, das notas taquigráficas, de tudo que acontecer aqui. Também a TV Assembleia que está gravando essa audiência pública. Isso é muito importante porque o Tribunal de Justiça só funciona quando ele é pressionado. Se ele não for pressionado, não vai acontecer absolutamente nada. Mas antes de continuar aqui, eu quero montar aqui uma mesa, primeiro chamando os organizadores desse movimento, as pessoas que, né, se empenharam para mobilizar aqui essa audiência pública. Eu quero chamar em primeiro lugar o Ed, né, o Ed Ito, esse é o nome dele mesmo, né? É através dele que nós tivemos contato com vocês, né? Quero chamar também o Pedro Rossi, chamar ainda o Fabrício.
Quero chamar, nós temos aqui 3 entidades presentes, dos servidores. Eu quero chamar o Luiz Milito, que é da Sojubes. Por favor, Luiz. Quero chamar a Ivone Barreiros, da AUDESC. Quero chamar também o Ronaldo Corumbá, da Sojasp. Eu não sei se tem mais alguma entidade presente. Tem mais alguém? Mais alguma entidade dos servidores, do judiciário? Mais alguém? Não. Pessoal, então o objetivo, além de pressionar e dar visibilidade, também é manter aí um certo grau de organização. Vocês já estão organizados no fórum pela internet, né? Mas a proposta aqui do grupo é que vocês estejam também organizados, né, no mundo real aqui, para fazer pressão, né, junto, buscando o apoio de todas as entidades que trabalham em defesa dos servidores. Nós temos aqui algumas delas, existem outras, como a CETEG, nós temos a Sojures, que são entidades combativas também, que lutam em defesa dos servidores. E o apoio de todas essas entidades é fundamental para que a gente consiga reverter essa situação. Aliás, essa pauta é sempre apresentada nas reuniões com o Tribunal de Justiça, a chamada dos concursados. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa, no mínimo 3 projetos tramitando para a criação de novos cargos, de escrevente, de psicólogo judiciário, de assistente social judiciário, e tem um muito ruim que está tramitando aqui, que nós somos contra, que todo mundo aqui é contra, que é o famoso PL 48, né? PLC 48, que cria cargos de confiança, de livre nomeação dos juízes, cargos que não passam pela carreira dos servidores. Um verdadeiro absurdo. São cargos de auxiliar de justiça, não é isso? Assistente de juiz. Então o juiz pode nomear qualquer pessoa, né, para auxiliá-lo, mas de fora da carreira do judiciário. Esse daí nós vamos votar contra aqui, se ele entrar em processo de votação. Agora os outros nós estamos fazendo, hoje mesmo eu fiz um pronunciamento na tribuna defendendo a aprovação imediata desses projetos, porque nós temos um déficit de aproximadamente 15 mil vagas no Poder Judiciário de São Paulo, de escreventes, de oficiais de justiça e tantos outros cargos. Então há uma crise realmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, recentemente aqui na abertura do ano judiciário, disse, né, todo mundo ouviu isso, disse pela imprensa, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está numa penúria total, fez críticas, né, houve um corte no orçamento do judiciário de 50%, não sei se vocês acompanharam. Sim, claro. O orçamento que foi aprovado agora para esse ano, teve um corte absurdo de 50%. Então há uma crise nesse aspecto. Agora tudo é luta política, é pressão, e esse é um momento também de pressão. Eu quero então passar a palavra aqui, em primeiro lugar, para o Ed, que vai fazer aqui algumas considerações, que foi o protagonista desse movimento. Obrigado, deputado. Boa noite a todos. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Gianazzi, que abriu espaço no final aqui para a gente, né? E eu não sou responsável, eu acho responsável é ele que deu essa abertura aqui, porque sem ele a gente não estaríamos aqui reunidos. E agradecer a todos que vieram, né? E dizer a minha indignação, como de todo mundo aqui, né? Eu sou concursado também, mas eu sou excedente, né? Não fiquei dentro do número, assim, entre aspas, que o TJ disponibilizou, mas a minha indignação é que eu sei que esse número é um número absurdo, ele é um número que não vai fazer a menor diferença se for chamado 500 oficiais,
Então, eu resolvi fazer alguma coisa e procurei o deputado. Passar a palavra agora para o Pedro. Boa noite. Eu estou aqui representando também os concursados e gostaria de agradecer, como o Ed falou, o Gianazzi, que foi bastante receptivo à nossa ideia. Também as entidades que estão aqui, a Ivone da OGESP, o Ronaldo da Sojasp e o Luiz da Sojubis. Em especial para todos nós aqui concursados que nos mobilizamos, estamos aqui, muitos gostariam de estar e não podem, né? Então, no fórum que a gente tem, disseram que infelizmente pela distância, a dificuldade de trabalho, não estão aqui, mas manifestaram a vontade de estar presente. E eu vou fazer uma apresentação mais ou menos de todas as fases do concurso que ocorreu até hoje, que é o motivo da gente estar aqui, porque não é só a falta de nomeação, ou antes disso tiveram vários problemas que, como etapas que acabaram passando, meio que a gente esquece, mas que não correram como se deve correr de uma forma normal. E antes de começar a apresentação, eu gostaria só de falar duas coisas. Primeiro, que a gente não está aqui pedindo favor nenhum, a gente está brigando por um direito nosso que a gente conquistou, porque do jeito que o TJ faz, parece que a gente está mendigando alguma coisa. E segundo, antes de tudo, de novo, como o Ed falou, a indignação que vocês podem ver, o TJ foi convidado, o Gianazzi mandou 3 ofícios para eles, eu também mandei vários e-mails, não tive nenhuma resposta, acho que ele também não, e eles não estão aqui. Então, quer dizer, maior descaso que esse, eu acho que já mostra a situação, né? Eles nem se deram o trabalho de estar aqui, devem estar fazendo algo mais importante. E a OAB, a mesma coisa. Eu também, está certo que não é exatamente o problema com o tribunal, mas a OAB poderia estar aqui. Eu mandei um convite, afinal de contas, vira e mexe a gente vê advogado reclamando que os processos demoram, coisa e tal, e também não obtive nenhuma resposta, a OAB também não está aqui. Então eu gostaria de deixar registrado isso. E aí eu vou passar para a apresentação que a gente fez com relação ao concurso. Bom, o concurso oficial de justiça ocorreu em outubro de 2009. Tá. Pode começar a apresentação. O concurso oficial de justiça ocorreu em outubro de 2009. Segunda-feira agora completou 1 ano e meio, 18 meses exatos da prova. Foi o concurso mais corrido do estado de São Paulo nos últimos anos, provavelmente até do Brasil. Nós foram 323.071 inscritos. Esse concurso estava aí numa espera principalmente de pessoas que prestaram o último, que foi 99. Então, quer dizer, era um concurso bastante esperado, que gerou essa mobilização recorde e que teve, inclusive, os meios de comunicação repercutiram dessa forma. Vou trazer aqui uma manchete junto desses meios de comunicação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo comunica a abertura do tão esperado concurso para oficial de justiça. Porém, o descaso já se iniciou com a divulgação das listas de classificação. O concurso de oficial de justiça foi composto de fase única somente com questões objetivas, ou seja, era um concurso em termos de correção e divulgação de notas e classificação bastante simples. Entretanto, para soltar a primeira lista de classificação, que foi da comarca da capital, foram 8 meses. E essa foi a primeira. Como o concurso correu por cada circunscrição judiciária separadamente, houveram algumas em que a lista foi divulgada 10 meses após a conclusão da prova. E o mais absurdo é que as listas de classificação, elas não foram divulgadas, por exemplo, quando tem uma prova
um exemplo que eu acho muito bom, porque quando eles fazem prova da magistratura, as fases, o andamento do processo do concurso é totalmente diferente do nosso, muito mais célere. Por exemplo, enquanto as listas de classificação da primeira fase da prova da magistratura, também eu peguei a primeira fase porque é um bom exemplo, que também são só questões objetivas, elas são divulgadas em no máximo um mês, por livre e espontânea vontade do TJ. As listas classificatórias do nosso concurso, em que pese o atraso que foi para ser divulgado, elas só foram divulgadas por interferência do Conselho Nacional de Justiça, em virtude da reclamação de um dos aprovados. Ou seja, além de toda essa espera, a gente ainda teve que entrar no Conselho Nacional de Justiça para que eles fornecessem a nossa classificação. Isso na minha opinião, eu gostaria de frisar, porque como já passou, às vezes a gente esquece, mas eu acho que é assim, um despautério muito grande, porque afinal de contas não havia nenhuma justificativa para isso, e as listas de classificação, assim, a lista de classificação na verdade é o resultado de um concurso que você faz, você estuda e você fica 8 meses, em alguns casos mais, para você saber se você passou, se o concurso é real mesmo. Inclusive nesse tempo todo, muitos boatos de que o concurso seria anulado, quer dizer, então você faz a prova, você não sabe nem se aquilo valeu, se valeu você não sabe se você passou. Tenho certeza que nesse tempo todo, o pessoal, a gente já no fórum já estava bastante desanimado e indignado com isso. Então eu ressalto aqui o desrespeito que foi e que nesse caso preliminar não foi só com os aprovados, foi com todos os inscritos, o que gerou uma imensa ansiedade, uma revolta e, sobretudo, desinformação, porque sempre que a gente entrava em contato com eles, a história era: não temos previsão, não sabemos quando vai sair. E aí eu trago aqui o voto da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que ele é bem ilustrativo dessa situação de concurso que ela critica. Ela diz assim: pelo meu raciocínio, não posso admitir, tal como disse o ministro Marco Aurélio Mello, que o Estado exija algo, e falo com muita tranquilidade, porque prestei mais de um concurso e sei, portanto, o que é fazer concurso, sem dar a contrapartida. Como disse o ministro Marco Aurélio, você abre mão de suas coisas, quem tem família abre mão da sua vida familiar, tira férias, às vezes para ficar estudando. Se chega 15 minutos atrasado, o portão está fechado e, portanto, perde-se a inscrição. Esses concursos hoje são cobrados e não é fato demonstrado que só se cobra para pagar os custos. Às vezes cobra-se até mais. Então, haveria enriquecimento ilícito da administração quando se anula um concurso. Eu passei em primeiro lugar e ninguém fala nada comigo? Ou seja, eu tenho de ser responsável, eu tenho de cumprir desde o horário até a disciplina que está no edital, e o Estado pode ser leviano? O Estado pode ser irresponsável? É essa pergunta que a gente deixa para o TJ, que deveria estar aqui, que é a responsabilidade dele para com nossos concursados em relação ao concurso. Agora, a gente vai passar a uma questão que é bastante delicada, que diz respeito aos oficiais de justiça DOC. Os oficiais de justiça DOC existem, são funcionários que não concursados, exercendo função de oficial de justiça. Esses, por não serem concursados, a princípio são ilegais e irregulares, mas no provimento número 540/95 do Conselho Superior da Magistratura, eles são permitidos, em alguns casos, extraordinários, ou seja, com extrema limitação. Porém, esses casos extraordinários são sistematicamente violados pelo TJ, já que, em vez de ser um caso excepcional, tem tornado-se há vários anos, tem tornado-se regra, exatamente. Então diz assim, o provimento 540/95. O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições legais,
considerando a necessidade de disciplinar a extraordinária designação de pessoas para exercer as atribuições de oficial de justiça. Ou seja, ele deixa claro que é uma situação extraordinária, que, no entanto, tem sido adotada de forma regular. O tempo de convênio é outro ponto bastante importante ser ressaltado, que não são admitidas designações para exercício das atribuições de oficial de justiça em caráter permanente ou semi-permanente. Como veremos a seguir, em alguns despachos, isso não tem sido respeitado. Mediante convênio aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura, o juiz corregedor poderá designar servidor de outro poder para exercer as atribuições referidas no caput, observados prazo e condições estabelecidas no acordo administrativo. Aí vem a parte dos aprovados do concurso público em relação aos oficiais ad hoc. A presidência do tribunal verificará na oportunidade, diante de dados quantitativos, da possibilidade de remanejamento local de oficiais de justiça ou de aproveitamento de candidatos aprovados em concurso público, ou processo seletivo ainda em validade, para suprir a necessidade apontada pelo juiz. Não havendo possibilidade do remanejamento e de aproveitamento de concursados, a presidência do tribunal poderá, a seu critério, baixar o comunicado no Diário Oficial de Justiça, convidando oficiais de justiça interessados na relotação para a comarca ou vara distrital objeto do convênio, ainda que por tempo determinado. Aí eu gostaria de chamar a atenção que eles abrem espaço para o ad hoc somente havendo impossibilidade imediata de atendimento aos dispostos nos parágrafos 3º e 4º, ou seja, se não houver concurso, candidatos concursados aptos a assumirem, o que não é o caso, e após mesmo o concurso estar homologado, eles continuam chamando ad hocs, como nós vamos mostrar. O convênio poderá ser celebrado e terá validade por período não superior a 6 meses. Outra coisa que o TJ tem passado por cima, como a gente vai mostrar, convênios firmados por tempo indeterminado. Que é o que eu falo aqui, que convênios são firmados regularmente e renovados indistintamente, sem a observância do prazo máximo de 6 meses e renováveis por igual período. Existem convênios por prazo indeterminado. Apesar dos oficiais de justiça ad hoc cedidos por convênios com as prefeituras somente poderem atuar nas execuções fiscais de suas respectivas municipalidades, estes oficiais de justiça têm cumprido mandados em processos cíveis, de execução e até de família. E ainda tem mais. Caso, como eu tinha comentado, de oficiais de justiça ad hoc nomeados após o concurso de 2009 estar homologado. Dentre esses, diversos oficiais de justiça ad hoc que foram reprovados no concurso de 2009 por não atingir a nota mínima. Ou seja, dos concursados, os aprovados, ninguém foi nomeado, entretanto, os que foram reprovados, e aí, então, exemplo deles, tiveram, depois vai vir a designação deles, eles foram chamados pelo TJ para exercerem a função de oficial de justiça. Então, talvez seja melhor não prestar concurso público e ter bons contatos. Aí, no caso do Ciro Proença, no caso é um candidato que foi eliminado, como vocês viram, e aí está a designação dele para ser oficial de justiça ad hoc. Um outro caso, esses casos gostaria de lembrar que são só ilustrativos, exemplos, que há mais, a gente não pôs aqui, porque senão vai ficar muito extenso, mas há bem, assim, há casos razoáveis que mostram essa situação. Posso fazer uma parte? Pode. Tem aquele caso ainda um dos ad hocs, ele ainda ele acumula o cargo de vereador numa comarca, ele é vereador suplente. No dia a dia ele está cumprindo mandato. Então, só para dizer, eu achei importante ressaltar esse caso. O reprovado também é reprovado. Um mês depois da prova está sendo nomeado para ser ad hoc.
justiça. E aí, então, agora vai dar a da Débora Regina, que também é um outro caso, que foi reprovada e logo depois, dia 23, ela foi designada. E agora a gente vai dar um despacho aqui no Diário Oficial, é um exemplo, primeiro, de nomeações que ocorreram no último dia 29 de dezembro, porque ali depois que um colega nosso, o Thiago, que não está aqui, entrou com o Conselho Nacional de Justiça alertando essa irregularidade, eles meio que pararam de nomear a DOC. O Thiago pediu para falar que isso daqui foi na calada da noite. Isso, aí no final do ano eles... Que é o período de festa, se preocupa em ver Diário Oficial, eles nomeiam vários nomes no dia 29 de dezembro. Exatamente. Aí tem mais uma nomeação que foi agora recente, dia 7 de fevereiro, de DOC. Foi o anúncio. A próxima, aí no caso não é a designação de uma DOC, é o caso de eles terem firmado um convênio, como vocês vão ver aqui, com o município de Vinhedo, com prazo de vigência por tempo indeterminado, o que de acordo com as regras do provimento do Conselho Superior da Magistratura, como disse uma vez até o Luiz Fux disse lá no STF, é de uma clareza meridional que não pode, mas eles fazem. E aí a gente deixa a pergunta para o TJ, quando os oficiais de justiça DOC serão substituídos, se não está na hora dos oficiais de justiça concursados e homologados assumirem estas vagas, como preceituam as normas legalmente instituídas e vigentes. Então, agora eu vou falar da questão do acúmulo de serviço pelos oficiais de justiça da ativa. E essa questão, e com relação à DOC também, eu gostaria que depois, principalmente o pessoal das associações comentasse, porque eles estão no dia a dia, eles têm até um conhecimento melhor que o nosso, e muitos dos exemplos que estão aqui foram tirados do site de vocês, da UGESP, inclusive, e a gente até gostaria que fosse principalmente essa página. Então, o último concurso oficial foi em 1999, então vocês imaginam que a última nomeação de forma como está na Constituição, ou seja, o concurso ocorreu em 1999. Ou seja, são hoje já estamos aí batendo quase 11, 12 anos de que não há nomeações para oficiais de justiça. Naquele concurso, eram 1.200 vagas foram oferecidas e somente 241 candidatos dos aprovados foram nomeados no prazo de validade. Consequentemente, isso gerou um tremendo déficit de oficial de justiça na ativa, mesmo com os famigerados oficiais de justiça ad hoc. Hoje existem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 3.581 cargos vagos de oficial de justiça. Diante desse quadro, existe uma grande quantidade de despachos publicados na imprensa oficial em que juízes de primeira instância em todo o estado de São Paulo reclamam da falta de oficiais de justiça. E a gente vai pôr uns exemplos aqui a seguir. Existem diversos mandados cumpridos com atraso. É bom lembrar que as normas da Corregedoria e o Código de Processo Civil prevêem mandados a partir de serem expedidos 15 dias para serem cumpridos. Em alguns casos, quando for réu preso, 3 dias. E diante do quadro, diante do número de oficiais de justiça, esses prazos acabam sendo cumpridos com um tempo muito maior. E o que
atinge a sociedade, o jurisdicionado de forma